Bom dia! Eu hoje vou fazer um vídeo especialmente para o adolescente, para o jovem, principalmente o jovem que está tendo seu primeiro voto, ou mesmo aquele que ainda não votou e que já está começando a se inteirar do processo político eleitoral para votar. O jovem é o ser mais político que existe. Então, quando o jovem faz a afirmação de que ele odeia política, ele está afirmando que ele odeia a forma dele se posicionar. Por quê? Porque a juventude, ela se põe a analisar as coisas apenas quando ela enxerga, ela olha só pelo foco de vista dela. A juventude normalmente não consegue observar as diversas fases da palavra, os diversos significados. Então vamos por parte. O que é política? O jovem precisa saber que política não é eleição. A eleição é uma parte do processo político. O partido que disputa as eleições é uma vírgula dentro do processo político. Então, o que é política? Política, jovem, é o que você faz todos os dias. Por exemplo, se você pega esta régua e me mostra e diz: professora, olha a régua que eu comprei. Eu olho para a régua, gosto dela e falo: é minha, me dá. E pego a régua e tiro a régua de você. Se você aceita, você é bobo. Se você não aceita o meu ato e resolve questionar e diz: não, professora, se a senhora gostou da régua, a senhora que compre uma régua para a senhora. Você está tendo um ato político. Então, meus queridos, política é o direito e o dever de você reivindicar aquilo que você acredita que é direito seu, da sua comunidade, da sua cidade, do seu estado, do seu país. Política é quando você ajuda as pessoas necessitadas. Política é quando você intervém na briga de um colega seu de sala de aula e argumenta com ele de que ele está fazendo besteira, que não é bem por aí. Política é quando você questiona o seu professor, o fato do professor ter marcado um conteúdo para a prova e não ter caído esse conteúdo na prova, o professor ter se enganado ou se equivocado de alguma forma e ter postado outra coisa na prova. Isso é política. Política é a arte de reivindicar aquilo que você acredita ser certo. Agora, no mundo dos adultos, nem sempre esclarecidos, muitos deles assim confusos como vocês, é preciso que as pessoas se agrupem. E elas se agrupam de acordo com a filosofia. Se você parar para observar, todos os partidos, todos, sem exceção, falam que vão lutar por educação, saúde, moradia, infraestrutura, segurança. Todos falam a mesma coisa. Por quê? Porque, politicamente falando, todos querem a mesma coisa. O que é? O bem comum. Mas, o que diferencia essa questão do partido político? São as cores, as siglas e as afinidades que as pessoas têm. As pessoas que juntam-se ao grupo. Essa é a verdade, meus amores. Então não adianta você falar que você não é político. Não adianta você dizer que você não gosta de política. O jovem reclama de que para ele não tem nada
que a política se esquece dele, que a política não dá oportunidade de trabalho, de crescimento, que está faltando faculdades. Mas o que o jovem faz? O jovem não se envolve com os partidos políticos que disputam as eleições, que legislam e que direcionam a vida do próprio jovem. Se o jovem quer mudar alguma coisa, se ele quer mudar para melhor de acordo com a visão dele, ele tem que se envolver com a política partidária. Ele tem que escolher um lado. Ele tem que escolher um grupo. E aí, realmente falar com propriedade. Por exemplo, talvez o jovem não saiba, mas no momento eleitoral, que a lei determina para os partidos políticos em época de eleição, não se pode mentir. Se mente, se não pode provar o que diz no horário político, a Justiça Eleitoral suspende o programa do partido que mentiu, que acusou sem provas. Entendeu? Entendeu? Mesmo? Então, quando um candidato afirma que ele fez alguma coisa pela cidade e o programa dele não é tirado do ar, é porque é verdade, é porque ele fez. Espero ter ajudado você a entender o que é política e a pensar mais, a ser menos inconsequente. Tenha um bom dia.